trabalho, nós vamos falar sobre o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico, LES, é uma colagenose, grupo de doenças que tem como base o comprometimento do tecido conjuntivo. Nesse contexto, o LES caracteriza-se por um padrão inflamatório crônico, multissistêmico e marcado pela produção de autoanticorpos, os quais levam ao dano tecidual. Na epidemiologia, o LES afeta todas as raças e gêneros, tem maior predominância sobre a população feminina, jovem e em período fértil. Tal premissa pode ser entendida pela atuação do estrogênio na fisiopatologia da doença. A doença manifesta-se em qualquer idade, porém apresenta maior frequência no período dos 15 aos 45 anos. Somando a isso, costuma-se ser menos comum nos extremos de faixa etária, além de não ser predominante no sexo feminino nesse recorte etário. Quando se fala das causas, a causa não é exata, não é conhecida, mas acredita-se que o seguinte pode causar a doença. Genética, famílias com históricos de ter doenças são mais propensas a desenvolver. Fatores ambientais, exposição a raios ultravioletas, vírus, medicamentos ou certos medicamentos. Estresse emocional e trauma. E também por questões dos hormônios. Mulheres são mais comumente afetadas do que homens. Mulheres durante a gravidez possuem alto risco de desenvolver esta condição. E acredita-se que o estrogênio, um hormônio sexual, pode ser responsável por isso. Os sintomas. Os achados clínicos são muito variáveis. O lúpus eritematoso sistêmico pode se desenvolver abruptamente, com febre ou de forma insidiosa, por meses ou anos, com episódios de artralgias e mal-estar, dores de cabeça, vasculares e epilepsia ou psicoses podem ser achados iniciais. Podem aparecer manifestações em qualquer órgão ou sistema. Podem ocorrer também exacerbações periódicas. Manifestações articulares são sintomas articulares que variam de artralgias intermitentes e poliartralgias agudas, que ocorrem em cerca de 90% dos pacientes, podendo preceder outras manifestações por anos. Manifestações da pele ou mucosa. As lesões da pele incluem eritema malar em asa de borboleta e geralmente poupam as pregas nasolabais. Manifestações cardiopulmonares. Os sintomas cardiopulmonares comuns incluem pleurisia recidivante ou sem derrame pleural. A pneumonite é rara, embora sejam comuns lesões menores da função pulmonar. Tecido linfóide. É comum a adenopatia generalizada, particularmente em crianças, adultos, jovens e negros. Contudo, a adenopatia mediastinal não é comum. Diagnóstico. Para diagnosticar o lúpus eritematoso sistêmico, faz-se o uso da classificação criada pela American Rheumatism Association, a ACR, ou de uma mais recente, a Systemic Lupus International Collaborative Clinics, a SLICC. A classificação da ACR para o LES determina que um paciente com 4 ou mais dos seus 11 critérios deve ser diagnosticado com a doença. Porém, nem todos os pacientes com esses critérios tinham lúpus, e alguns indivíduos eram diagnosticados apenas por conta da presença de autoanticorpos e de distúrbios hematológicos. Assim surge o SLICC, a qual alega que para diagnosticar um paciente com LES é necessário que ele tenha pelo menos 4 dos 17, sendo um deles imunológico, um clínico e 2 outros demais. Também essa nova classificação estabeleceu que na presença de autoanticorpos ANA ou anti-dsDNA, o paciente imediatamente recebe o diagnóstico de LES, sem precisar de outro critério. A SLICC incluiu hipocomplementemia, baixo C4, C3 e CH5O como critério, o que não havia na classificação da ACR. Classificação da ACR: erupção malar, erupção discoide, fotossensibilidade, úlceras orais, artrite, serosite, distúrbio renal, distúrbio neurológico, distúrbio hematológico, distúrbio imunológico, presença de antinuclear. Classificação SLICC: critérios clínicos: lúpus cutâneo agudo ou crônico, úlceras orais, alopecia, sinovite, distúrbio renal, distúrbio neurológico, anemia hemolítica, leucopenia ou linfopenia somada a trombocitopenia. Critérios imunológicos: presença de ANA, anti-dsDNA, anti-SM, anticorpo antifosfolipídico, hipocomplementemia, combis direto positivo. O SLICC tem sido mais aceito por ser mais sensível e intuitivo do que a classificação da ACR. Prognóstico: o curso da doença é geralmente crônico, recidivante e imprevisível. As remissões podem durar anos se a fase aguda inicial for controlada. Mesmo que seja grave, o prognóstico a longo prazo geralmente é bom. A sobrevida em 10 anos na maioria dos países desenvolvidos é maior que 95%. A melhora no prognóstico é provocada, em parte, pelo diagnóstico precoce e por terapias mais eficazes. As complicações são as infecções por imunossupressão ou osteoporose, por uso prolongado de corticoides. O aumento do risco da doença coronariana pode contribuir para a morte prematura. O tratamento para reduzir e controlar sintomas contém medicação, anti-inflamatórios, administrado como medicamentos orais, pomadas ou injeções intravenosas. Clima-esteroide, que reduz as erupções cutâneas, imunossupressores e, contudo, como a doença é multissistêmica, o tratamento deve ser orientado
para comprometimentos mais graves, por isso variando para cada paciente. Esse foi o nosso trabalho sobre lúpus eritematoso sistêmico.